Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém. E tá fraco demais, a paz do Senhor Jesus, amém. Tem gente feliz com Jesus, diga aleluia. Está feliz, diga glória a Deus. Eu estou muito feliz de retornar a essa casa, essa família que eu amo, que eu faço parte. Estou debaixo de bênção, feliz demais de poder estar aqui com vocês. Estou acompanhada do príncipe Pedro. Ele está caprichado hoje. Você viu, pastor, que ele está de terno? Tênis branco. Que é isso, é lindo demais, né, gente? A minha princesa hoje ficou em casa, a minha família continua sendo meu primeiro ministério, meu maior patrimônio. Eu continuo casada, bem casada. O Pedro continua lindo, Gabi continua uma princesa. E a gente vai caminhando, cuidando do nosso maior patrimônio, que é a nossa família. Amém? Você tem uma família? Diga aleluia. Tem família? Diga glória a Deus. Então cuide dela, porque ela é o teu primeiro e maior chamado, ministério, patrimônio, é o seu bem maior. Eu estou feliz demais, tenho uma palavra queimando no meu coração. Quero estender essa minha gratidão a esse casal de amigos querido, pastor Samuel, pastora Vanessa, são amigos que o Senhor nos presenteou. Obrigada, pastor, pelo carinho, pela honra, a confiança. Pastor Mauro, Sabrina, Deus abençoe todos os pastores, sempre nos recebe com tanto carinho, todos os obreiros, Deus abençoe. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 8. O Senhor colocou uma palavra ao meu coração, e ainda nesse dia de hoje eu escrevia algumas coisas. Eu falei, Senhor, me dê graça para passar para a tua igreja tudo que o Senhor colocou ao meu coração. Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, o versículo é 48. Ao final do culto, você vai poder ter uma Bíblia dessa como a minha. Só tem mulher vitoriosa aqui? Ih, gente, cadê vocês? Misericórdia, a irmã já está até com a dourada aqui, ó. Ô, irmã, deixa eu falar uma coisa. Olha, dourada. Olha que chegou, que eu fiquei doidinha dentro da roupa. E eu não aguentei, gente, porque é pink. Aí, para me ajudar, olha o microfone que eu recebi hoje. Né? Não é conexão do céu? Vê se eu posso com isso. Ao final do culto vai estar lá, fora, as Bíblias em pedraria, Almeida Revista Atualizada. Ela tem a harpa. E a King James também a 1611 atualizada, uma versão bem bacana, que é essa que eu estou usando hoje. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 48. Está dizendo assim, ó: ao que Jesus lhe afirmou, filha, a tua fé te curou, vai-te em perfeita paz. Filha, a tua fé te curou ou te sarou, vai em paz. Feche teus olhos aí no teu lugar, Pai. Esta é a tua palavra. Ô, meu amigo Espírito Santo, esta casa é tua, este lugar é do Senhor. E assim como o Senhor já tem falado aqui desde a abertura deste culto, assim como o Senhor já tem falado aqui aos nossos corações, continua falando conosco. Nós não queremos e não sairemos daqui da mesma forma que entramos, mas sairemos daqui em posse da nossa vitória. É o que nós te pedimos e te agradecemos no poderoso nome de Jesus. E você diz? Amém. Queridos, redobre aqui tua atenção. Eu quero falar com vocês nessa noite sobre uma temática. E eu quero que você repita, para você não esquecer, para sair de dentro de você, você não esquecer e praticar. Diga comigo assim, ó: quem sobrevive, sangue e fogo. Nem parece que tu vai sobreviver a nada, uai, que isso? Diga de verdade, diga: quem sobrevive, isso, ao processo, vive o propósito. Vamos repetir? Quem sobrevive ao processo, vive o propósito. Só você agora, 1, 2, 3 e... Coisa linda, Jesus. Eu acredito nessa palavra. Quando o Espírito Santo falava isso ao meu coração, eu falei, Senhor, que personagem da Bíblia que eu posso usar? E o Senhor colocou ao meu coração essa mulher que já falei dela outras vezes, dentro de outras perspectivas e dentro de outras temáticas. Mas para mim, de verdade, continua sendo uma das personagens bíblicas que maior e que melhor representa. Exemplo de alguém que sobreviveu a um processo, que resistiu
e que, para a glória de Deus, teve um propósito, viveu um propósito de Deus. Quando eu pensava sobre isso, quem sobrevive a um processo, eu ficava pensando o que significa de fato, de verdade, sobreviver. Porque às vezes a gente fala tanto, nossa, eu sobrevivi a isso, eu sobrevivi àquilo, fulano sobreviveu. E o que de fato, o significado de verdade da palavra sobreviver? Não sendo redundante, claro, mas o dicionário inclusive diz isso, se você olhar aí no Aurélio, no Priberan, você vai entender isso daqui. Está dizendo assim, ó, continuar vivo depois de algo. Redobre a tua atenção. Aí continua dizendo assim, ó, escapar. Resistir. Enquanto eu via esse significado, pastor Samuel, meu coração queimava. Porque o Espírito Santo falava isso ao meu coração. Érica, quem sobrevive ao processo, vive o propósito. Quem sobrevive a um processo, vive o propósito. E eu dizia, sobreviver, continuar vivo, escapar, resistir. E aí eu vinha lendo a história dessa mulher. Que de acordo com Levítico 15, segundo a lei judaica, de acordo com a lei judaica, quem sofria de determinadas doenças naquela época, inclusive de hemorragias, ou talvez para nós mulheres, até do ciclo menstrual, era considerado pessoas imundas, e essas pessoas ficavam afastadas. Eu não vou aqui me atentar à história dessa mulher na íntegra, porque quem assiste a leitura da palavra conhece a história dessa mulher. É uma história um tanto quanto conhecida. Mas eu quero que você ligue esses detalhes, alguns detalhes que faz toda a diferença dentro dessa temática. Pessoas que viviam afastadas em um arraial chamado Arraial dos Imundos, porque tinha determinadas doenças. E até a mulher no seu ciclo menstrual normal precisava ficar dentro desse arraial, precisava ficar afastada. Ela ficava afastada da sociedade, afastada dos seus familiares, dos seus amigos. Por quê? Porque ela era considerada uma imunda. No caso do ciclo menstrual, entrava cerca de 3, 4 ou talvez 5 dias no máximo aí. E após passar esse período, voltava para o convívio. Só que essa mulher que nós estamos falando, que a Bíblia relata a história, provavelmente ela entrou nesse arraial no seu ciclo menstrual, só que se passaram o tempo comum das outras mulheres saírem, e ela continuou lá e permaneceu por 12 anos. A Bíblia deixa claro que ela sofria de um fluxo de sangue contínuo, ou seja, era como se fosse uma hemorragia crônica. Vamos trazer aqui para a nossa atualidade, falar na nossa linguagem. Hoje, era como se fosse uma doença crônica. O que é uma doença crônica? É uma doença que ela tem tratamento, é uma enfermidade que tem um tratamento longo para dar qualidade de vida para o doente, para o paciente. Por quê? Porque o médico já disse que não tem cura. Então, quando o médico fala, olha, é uma doença crônica, ou seja, nós vamos cuidar para você ter qualidade de vida, mas a doença não tem cura. O estado dessa mulher é como se fosse mais ou menos assim, uma doença crônica. Inclusive, essa mulher que nós estamos falando, a Bíblia diz que ela já tinha gastado tudo o que ela podia. Financeiramente falando, a Bíblia diz que ela já tinha gastado tudo, já tinha se esgotado todas as suas possibilidades. Gente, é tão forte isso, que quando eu escrevia isso ali no quarto onde eu oro, já tinha acabado todas as possibilidades. O Espírito Santo falou ao meu coração, quantas pessoas estão fazendo a campanha da vitória, pastor Samuel, pastor Mauro, porque as suas possibilidades já se esgotaram. O médico já deu o diagnóstico dele, o advogado já falou, já fez o que tinha para fazer, o advogado talvez já deu a sentença, talvez já chegou uma notícia lá dentro da tua casa sobre o seu filho, sobre a sua filha, que não são uma das melhores notícias. Talvez as possibilidades, elas se esgotaram. Redobre aqui a tua atenção para você entender o que o Espírito Santo veio conversar conosco, porque a história dessa mulher é muito mais sofrida do que a gente pode imaginar. Você já conseguiu imaginar uma pessoa que precisa ficar, vamos colocar assim, excluída? A história dela é muito mais sofrida do que a gente pode dizer. Nós precisamos viver um período aí de isolamento. Gente, teve gente que adoeceu feio por causa disso. Não estava acostumado
a viver sem contato, sem conversa, sem comunicação, sem um pouquinho assim de aglomeração, que é gostoso, né, gente? A gente está aglomerado assim, está misturado. Tem gente que não se acostumou com a ideia e inclusive adoeceu por causa disso. A história dessa mulher aqui é muito mais complexa. Você consegue imaginar uma mulher sangrando 12 anos? Quem é mulher vai entender. Começa aqui. Eu quando leio uma história e quando eu olho um personagem, eu costumo ter muita empatia. Eu costumo me colocar. Esses dias atendi na clínica uma mulher que ela estava menstruando 30 dias. Pense na situação dessa mulher. Ela estava assim desolada, ela estava chateada. Baixa autoestima. Gente, 30 dias. Imagina essa mulher 12 anos. O estado de rebaixamento dela emocional, talvez um estado depressivo. O contato que ela tinha era apenas com outras mulheres que estavam ali no arraial, na mesma situação que ela, talvez do ciclo menstrual, que depois, dentro de 4, 5 dias ia embora, mas ela continuava ali, uma mulher cheia de sonhos, cheia de projetos, que talvez entrou para ficar 4 dias e agora já tem 12 anos e ela não consegue sair de lá. Pensa você projetando e não conseguindo realizar. Eu costumo muito me colocar no lugar, na situação das pessoas, porque a história da mulher é muito mais complexa do que muitas das vezes alguém só fala assim, 12 anos. 12 anos, gente. Não são 12 dias, não são 12 meses. Uma mulher que talvez com tantos projetos, mas que de repente vê a vida dela paralisada. E o que me chama a atenção é que a Bíblia diz que ela já tinha usado todas as suas possibilidades. Eu quero reforçar isso daqui para você entender o que o Espírito Santo veio conversar com alguém. As possibilidades humanas já tinham se esgotado. Ela usou todos os recursos que ela tinha. Chegou na última instância, acabou tudo. Até o dia que ela ouve falar, ali dentro do arraial. Até o dia em que chegou ali dentro daquele arraial uma novidade. Ela ouviu falar de um homem. Um homem que aonde ele chegava, o ambiente não ficava da mesma forma. Ela ouviu falar de um homem que aonde ele chega algo diferente acontece. Ela ouviu falar de Jesus de Nazaré. Alguém falou, tem um homem que está circulando por aí, que aonde ele chega o ambiente muda. Aonde ele pisa, alguma coisa diferente acontece. Minha irmã, tu não veio numa igreja comum não. Tu não veio num passeio no comum não. Sabe por quê? Antes dessas portas se abrir, ele já estava aqui dentro. E a Bíblia que diz, não sou eu que estou dizendo não, a Bíblia diz que aonde Jesus chega, algo diferente acontece. Então se ele está aqui, pastor Samuel, alguma coisa vai acontecer aqui nessa noite. Eu quero te contar a história, mas eu não aguento. Sabe por quê? Porque Jesus está dizendo a alguém, eu cheguei primeiro que você. E ainda que as circunstâncias, ainda que o processo seja alto, ele está dizendo, você vai viver o propósito dele para a tua vida. Meu coração está queimando. Aonde Jesus chega, alguma coisa acontece. Ela ouviu falar de quem? De Jesus de Nazaré. Ele era a esperança para uma pessoa aflita. A esperança para alguém necessitado. Meu coração queimava enquanto eu escrevia isso. Porque quando ela ouviu falar de Jesus, o que aconteceu? Criou dentro dela uma esperança de sobreviver, ou seja, de escapar. Tem um homem que está circulando por aí, que aonde ele chega, tudo muda, tudo fica diferente. Alguma coisa acontece. Aí ela, sobreviver. Ela teve a esperança. Ela já sabia que o diagnóstico dela era do quê? De morte. Não tinha mais o que fazer, ela já tinha usado todos os recursos que ela podia. Eu não sei se eu estou falando com alguém aqui que já sobreviveu a alguma coisa. Eu não sei se tem alguém aqui que já sobreviveu a algum processo. Eu já sobrevivi. A alguns, inclusive. Deixa eu abrir um parênteses aqui, que eu tenho esse tempinho. Eu abro um parênteses para te contar algo aqui. Porque eu tenho certeza que o Espírito Santo veio conversar particular com alguém. Érica, o que você está dizendo? Eu já sobrevivi a algumas situações na minha vida. E uma delas que me chamou muito a atenção, pastor Mauro, foi a perda do meu pai. Quando eu perdi meu pai, para mim, meu coração queimou de novo. O Espírito Santo veio conversar particular com alguém.
Quando eu perdi meu pai, para mim era como se o teto tivesse desabado na minha cabeça. Érica, porque eu já disse isso, dentre um legado ético e moral que o meu pai deixou para mim, meu pai extraordinário, na sua ética, na sua moral, meu pai, um homem correto. Dentre isso, ele marcou algo na minha vida que eu jamais vou me esquecer. E hoje eu consigo contar bem. Eu me lembro que eu fiz o curso na época. Quem me acompanha sabe que eu sou profissional da área da saúde. Minha formação que eu terminei agora, eu continuo na área da saúde. Mas na época, eu fiz o curso de enfermagem. E eu me lembro que eu naquela correria, no final de ano, porque eu tinha sido contratada por um hospital, no centro da cidade de Guarulhos. 1º de janeiro, aquela bagunça santa lá dentro da minha casa, porque como eu já disse a vocês, eu sou a filha mais planejada da minha mãe, eu sou a 10ª. Eu não entendi. Está dizendo que eu não fui planejada, gente, que isso? Pense 10 filhos, cada um com a sua esposa ou com o seu marido, e mais cada um com 3, 4 filhos. Pensa a quantidade de gente que tinha na casa. Todo mundo almoçando, feliz, e eu comecei a chorar. Chorando por quê, pastor Samuel? Chorando porque no dia 2 de janeiro eu começaria o meu emprego. E qual era a minha preocupação? Eu sabia fazer um tanto de coisa, mas eu não tinha habilidade para puncionar, sabe? Puncionar veia. Eu não tinha essa habilidade. Eu falei, como é que um profissional da enfermagem não sabe puncionar, gente? Eu tenho certeza que vai ser a primeira coisa que vai ter quando eu pegar esse plantão. Alguém vai perder o acesso e eu vou ter que funcionar. Ou eu vou receber um paciente e vou ter que colocar um acesso nele. Aí eu comecei a chorar desesperada. Meu pai falou, que foi, menina, que você está chorando? Eu falei, pai, amanhã eu começo o trabalho e eu não sei funcionar. Eu não sei como é que eu vou fazer. Eu já treinei nos bonecos. Eu tenho tudo material aqui. Já comprei soro, já comprei gelco, já comprei scalp, tenho seringa. Mas eu não sei. E se me chamarem para funcionar e eu já vou perder meu emprego logo de cara, que eu vou ser reprovada? Aí ele falou, que é isso? Você está com material aí? Falei, tô, pai. Ele falou, pega lá, deixa eu ver. Aí eu fui lá e juntei tudo. Juntei os scalp, os gelco. Eu falei, ué, mas meu pai? Por que está perguntando se eu estou com material? Aí juntei tudo, levei para ele, pastor Samuel. Quando eu coloquei na mesa, ele falou para mim, toma meu braço, pode treinar aí. Falei que não ia chorar. E ali, ele tinha umas veias muito grandes, que era impossível de errar. Aí quando eu colocava assim, ele, tem que baixar essa mão, menina. Que essa mão alta, eu falei, tu é enfermeiro, é? Ele falou, tu não sabia não que eu já trabalhei de enfermagem também, quando não precisava ter diploma? Aí ele, abaixa um pouco essa mão. Aí eu falei, fala mais um pouquinho, tá me dando dica que nem o professor me deu. Aí ele falou, abaixa mais um pouquinho. Aí agora você vai sentir que vai dar uma furadinha, vai ter um pouquinho de resistência, mas deixa aí. Quando você sentir a resistência passou, aí você para. Aí eu fui, aí errei, gente. Aí ele já falou, mas uma veia desse tamanho, tu tá errando? Eu falei, sangue e fogo. Aí eu falei, tá bom, pai, deixa. Ele, deixa nada, tenta de novo. Pronto. Aí, gente, eu peguei umas 4 veias nele. Aí ele falou, agora amanhã você já pode ir em paz pro hospital, porque se tiver uma veia para funcionar, você vai conseguir. Meu pai me marcou, nunca mais eu vou esquecer disso. Eu já saí da área da enfermagem. Já tem coisa de 11 anos que eu não atuo. Eu já estou formada na área de psicologia. Mas eu não consigo esquecer essa atitude do meu pai que marcou minha vida. E ali eu fui contratada nesse hospital, eu passei na experiência. Eu fiquei nesse hospital, eu fui para a faculdade. E me chamou muita atenção enquanto eu escrevia isso. Porque eu já trabalhava. Eu fiz estágio em um dos hospitais em São Paulo que mais recebe parada cardiorrespiratória. Eu fiz estágio nesse hospital. Eu me lembro que muitas das vezes dentro do plantão a gente atendia de 4 a 5 dentro de um período de estágio, fazendo rodízio entre os colegas, e toda hora estava em cima de algum paciente. E diga-se de passagem, eu fazia isso muito bem, até o dia que eu cheguei. E meu pai estava morto e eu não consegui fazer nada pelo meu pai.
Quando eu cheguei, meu irmão tinha socorrido ele. E quando eu cheguei na entrada do pronto-socorro, meu pai falou, fica tranquila. Meu irmão falou, fica tranquilo, filha. O pai já está lá dentro, eles já estão atendendo ele. Aí eu joguei minha bolsa na mão dele. E quando eu abri a porta e entrei pelo corredor, eu ouvi o barulho dos aparelhos. E eu vi que era barulho de aparelho de paciente parado. Eu falei, meu pai está parado, ele não está respondendo. E quando eu abri a porta, a médica falou para mim assim, Érica, aguarda aí um pouquinho fora. Aí eu tinha certeza que não estava dando certo. Porque senão ela tinha deixado eu entrar. E aí eu aguardando, inquieta, andando no corredor. Aí ela saiu e falou para mim assim, Érica, não deu para fazer nada pelo seu pai, ele já chegou morto. Nós tentamos tudo, você vai ver as marcas lá. Nós tentamos, mas não deu para fazer nada. Érica, e aí? E aí eu estava no 3º ano da faculdade. Era 1º de agosto, eu tinha casado dia 4 de julho. Eu viajei e quando eu voltei, não deu 15 dias, meu pai faleceu. Érica, o que você está dizendo? Minhas férias acabaram? Eu voltei ao meu plantão. Quando eu cheguei no hospital, quando eu entrei no setor, que eu ouvi o barulho do aparelho, meu coração acelerou, disparou. Veio bater na garganta. As mãos começaram a suar frio. Eu comecei a passar mal, parecia que eu estava vendo luzinha. E eu falei a uma colega, me tira daqui, porque senão eu vou cair na frente do paciente. Me afastei do setor. E ela falou, o que foi? Eu falei, estou passando mal. E o barulho daqueles aparelhos no meu ouvido. E eu não conseguia mais ouvir aqueles barulhos. Fui embora para casa. Minhas aulas também já tinham retornado, eu estava no 3º ano. Quando foi à noite, eu fui para a faculdade. Quando eu cheguei na sala, uma média de 80 alunos dentro da sala. Quando eu vi a sala, eu voltei a ter outra crise de pânico, saí correndo da sala e fui embora. E quando eu me encontrei com o Pedro, eu disse para ele assim, ó, acabou. Eu não consigo mais exercer essa profissão. Eu não quero mais ficar nessa profissão, porque eu não vou conseguir mais ajudar ninguém. Eu não consegui ajudar meu pai está morto. Eu não consegui fazer nada pelo meu pai, eu não vou conseguir mais ajudar ninguém. E outra coisa, eu estou com medo. Eu não consegui ficar na sala de aula. Mas o que me chamou a atenção é que mais uma promessa do Senhor se cumpriu na minha vida. Esse foi o meu maior teste de sobrevivência, gente. O maior teste de sobrevivência. Porque dali já tinha esse príncipe em forma de Pedro na minha vida, que me pegou na mão, me levantou. E me marcaram uma frase que ele disse para mim assim, Ariquinha, se desistir de tudo, trouxesse o seu pai de volta, eu era o primeiro a te apoiar. Para ter o seu pai de volta. Mas desistir não vai trazer seu pai de volta. E sabe o que vai acontecer? Você vai fazer muita falta essa formação na tua vida. Não desiste não. Eu vou com você até o fim. Não desiste não. Eu vou com você no setor, para a glória de Deus. Ele trabalhava no mesmo hospital. Ele falou assim, eu entro no setor e eu fico lá por perto com você. Ninguém nem precisa perceber, eu fico com você lá. Deixa eu te falar uma coisa, eu vou para a faculdade com você. Eu sento com você lá, eu vou com você. Se cumprindo, sabe o que? Eclesiastes, quando diz assim, ó, se um caiu, o outro levanta o seu companheiro, mas ai daquele que estiver só, caindo não vai ter ninguém que te levante. Essa é a importância de você ter ao seu lado alguém alinhado em Deus. E isso é tão interessante, outro dia eu conto isso com mais detalhe a vocês, mas antes do meu casamento, o Espírito Santo de Deus, usando uma pessoa, falou assim, olha, você nem sabe o que está por vir, mas eu estou colocando na tua vida uma pessoa, que através dela, muitas promessas do Senhor vão se cumprir na tua vida. E vai ser uma pessoa fundamental na tua história, nos momentos de adversidade. Um tempo antes de casar, cerca de 15 dias, antes de casar eu tive um sonho. Nesse sonho, eu precisava atravessar como se fosse um brejo, era água, uns matinhos. Eu precisava atravessar e quando eu pisava, era lama e eu afundava. E quando eu afundava, o Pedro já tinha ido na minha frente e eu gritava a ele. E quando eu gritava a ele, ele voltava, me levantava e falava para mim assim, Eriquinha, pisa aonde eu pisar. E aí eu seguia ele, os passos dele, pisava onde ele pisava e nós atravessamos esse brejo. Foi dito e feito. Casamos, perdi meu pai. Eu estava afundada numa depressão, numa síndrome do pânico. Enquanto ele me levantou e me carregou. Gente, eu não segui o passo dele, não, me carregou no colo. Porque a verdade foi que eu terminei minha faculdade. Eu fiz uma pós-graduação em licenciatura, eu dei aula.
Depois eu fiz os cursos de extensão, eu fui promovida dentro desse hospital, já contei isso a vocês. Até que 2023 eu terminei a segunda formação na área emocional para a glória de Deus. Sabe por que eu estou te contando isso? Por um único motivo. Eu sobrevivi ao processo. Érica, por que você diz isso com tanta propriedade? Porque quem sobrevive ao processo... Consegue complementar? Quem sobrevive ao processo... vive o propósito de Deus. E posso complementar para você? Vai ter testemunho para contar. Ah, Érica, o que você está dizendo? Sobreviva a esse processo, porque você vai viver o propósito e vai ter testemunho para contar. Eu estou falando com alguém que eu não sei o processo que você está enfrentando. Talvez você olhou e disse assim: Senhor, até quando esse processo? Porque eu estou vivendo esse processo. E o céu está dizendo: tem um propósito por trás disso, tem um propósito por trás deste processo. Sobreviva a esse processo, porque você vai viver o propósito de Deus e você vai ter um testemunho para contar. Eu estou liberando uma palavra profética. No próximo culto da vitória vai ter testemunho nesse altar. Sabe por quê? O processo pode ser pesado, o processo pode ser doloroso, mas há um propósito debaixo do céu para esse processo que você está enfrentando, e Deus vai te dar um novo testemunho para você contar. Ah, pastor Samuel, se prepara, porque terão testemunhos nesse altar. Meu Deus do céu. Diga isso para você não esquecer. Diga: quem sobrevive o processo vive o propósito de Deus e tem testemunho para contar. Ah, meu coração queimava enquanto eu escrevia isso, porque mesmo na minha fraqueza, mesmo no meu choro, mesmo nas minhas debilidades, eu me coloquei no lugar dessa mulher, porque eu comigo dizia: Senhor, eu estou tão fraca, eu estou tão cansada, eu estou tão sobrecarregada, mas pela misericórdia dele, eu consegui dar um toque. Oh, gente, eu não consegui agarrar não, eu estava fraca, eu estava cansada, mas era apenas um toque, e ele disse para mim: minha filha, vai em paz, porque a tua fé te salvou. Érica, o que você está dizendo? No tempo da mulher do fluxo de sangue, havia tantos empecilhos para que ela conseguisse tocar em Jesus. Era a multidão, era tantos obstáculos, porque já bastava a fraqueza dela, já bastava a debilidade dela, mas ainda tinha a multidão, tinha os religiosos. Só que nesse dia de hoje, nesse culto da vitória, não. O acesso é livre. Hoje, o acesso é livre. O véu se rasgou. O caminho se abriu e você tem acesso livre para tocar nele. O que você está esperando? Independente do processo, independente do obstáculo, independente da dificuldade, aproveite e toque nele nessa noite. Por quê, Érica? Porque você vai sair daqui em posse do seu milagre, em posse da sua vitória. Redobra a tua atenção para você entender isso daqui. Ao que é que você precisa sobreviver? Ao que você precisa sobreviver? Responde para você mesmo. Qual é o fluxo de sangue que tem te paralisado? Ah, Érica, eu não estou sangrando não, eu não estou com nenhuma hemorragia não. Mas o que é que tem sugado as suas forças? O que é que tem roubado a sua energia? O que é que tem te cansado? O que é que tem tentado te paralisar? Tem roubado suas forças? Tem te debilitado? Tem te enfraquecido? O que é que tem te feito parar? O que é que tem sido um obstáculo para você não conquistar a sua vitória? O que é que tem te frustrado? O que é que tem frustrado o seu sonho? O que foi que você projetou? Aquilo que você queria alcançar, mas tem te barrado? Érica, o que você está dizendo? Em quem ou no que você tem investido as suas forças? Depositado a sua confiança? No que
ou em quem você tem depositado a sua confiança? Meu coração queimava enquanto eu escrevia isso. Responda para você mesmo nessa noite, ao que você precisa sobreviver, você sabe. Eu não vim aqui falar do mundo, da era, do tempo da mulher não, que estava sangrando, um sangramento físico, uma doença física. Não, mas traga para você hoje. O que é que tem roubado suas forças? O que é que não tem te deixado ter uma vida de santidade com Deus, uma vida de integridade com Deus? O que é que tem roubado os seus sonhos, os sonhos que Deus projetou para você, mas que você tem visto sair pelos seus dedos? Érica, o que você está dizendo? De repente você está aqui e precisa sobreviver a uma frieza espiritual. Talvez você sabe que o primeiro amor já foi embora faz tempo. Talvez você precisa viver a uma crise na sua vida emocional, na sua vida sentimental. Talvez você precisa viver a um transtorno de ansiedade generalizado, a um quadro depressivo, a uma síndrome do pânico. Talvez você precisa sobreviver a uma doença emocional. Eu não sei o que é, mas você sabe. O que é que tem impedido de que você conquiste a sua vitória, de aquilo que Deus falou ao seu respeito se cumpra na sua vida? Por maior que seja o processo, por maior que seja esse gigante, esse obstáculo, eu preciso dizer para alguém que acredita nesse culto da vitória, que ele vai ser derrotado no poderoso nome de Jesus. Porque aonde Jesus chega, alguma coisa acontece. Érica, o que você está dizendo só depende de você. A sua decisão muda a trajetória, a sua decisão muda destino, a sua decisão muda essa situação. Eu não sei qual é o processo, mas o céu te trouxe nesse culto da vitória para dizer: a sua decisão muda essa situação, a sua decisão muda esse processo, a sua decisão joga por terra o obstáculo. Érica, por que você diz isso com tanta propriedade, ao invés de perguntar para Deus o porquê? Às vezes, Marina, a gente fica: Senhor, mas por quê? Por quê? Por quê? É tanto porquê. E o céu está dizendo assim: não pergunta por quê, não, pergunta para quê. Porque esse processo tem um propósito, você não entende o que é, mas há um propósito debaixo do céu para esse processo que você está vivendo. Você não entende o motivo, mas há um propósito de Deus em cima disso. E eu preciso te dizer uma coisa, que parece que quanto está mais perto, minha irmã, de Deus entregar a vitória, parece que o processo dá uma apertada maior. Já pega essa dica e guarda isso no seu coração, porque eu não estou falando da vida de ninguém, não, estou compartilhando experiência própria. Todas as vezes que o propósito de Deus for grande, pode ter certeza, o processo vai ser abençoado. Aí, quando você vê que está apertando demais, assim, sabe? Que está ficando bem no seu limite, você está com aquela vontade assim de dizer: acabou, encheu, cheguei no meu limite. Aí você respira e fala assim: qual é o propósito disso? Porque eu sei que grandes coisas estão por vir. Oh, meu Deus do céu! Ei, o Espírito Santo trouxe alguém para dizer: fique atenta com o processo, porque o propósito é maior. Mas Satanás vai querer te roubar no processo. Ainda que seja algo cotidiano, ainda que seja algo parecido, normal no dia a dia, como por exemplo uma morte. A morte é normal, gente, na vida. Todo mundo um dia vai ter que enfrentar o luto. Todo mundo um dia vai ter que enterrar alguém que ama. Ainda que seja um processo considerado normal, Satanás vai tentar usar para fazer você desistir, porque ele sabe que depois desse processo o propósito vai ser muito maior e a vitória vai ser além daquilo que você imagina. O que é isso, Érica? Eu preciso te dizer isso. Pergunte para Deus qual é o propósito de tudo isso, para a gente poder finalizar. 3 atitudes necessárias para alguém que precisa sobreviver a um processo. Você precisa sobreviver a algum processo? 3 atitudes necessárias. Já vi gente puxando caneta, anota mesmo, sabe por quê? Porque não é só para você dar glória a Deus aqui, é para você levar e viver lá dentro da tua casa. Érica, o que você está dizendo? 3 atitudes necessárias para alguém que precisa sobreviver a um processo. E a primeira atitude é sensibilidade no ouvir. Diga comigo: sensibilidade
no ouvir. Porque, Érica, essa mulher ouviu. Romanos 10:17 diz assim, ó: a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Essa mulher aqui, a Bíblia diz que falaram para ela que tinha um homem chamado Jesus, que aonde ele passava, enfermos ficavam curados, tanta coisa acontecia. Aí o ouvir trouxe uma esperança para ela. Diga comigo, o ouvir trouxe esperança. Aí eu te pergunto, o que é que você tem ouvido? Ao que você tem dado ouvido, aquilo que você tem escutado, te dá esperança ou te desorganiza? O que você tem escutado, ouvido, te dá ânimo, te dá coragem? Ou coloca pontos de interrogação na sua mente? Te bagunça toda, faz você perder a noite de sono. Te desorganiza por completo. Érica, o que você está dizendo? Eu preciso que você guarde isso no seu coração. Não dê ouvido a quem não te dá destino. Vou repetir. Não dê ouvido a quem não te dá destino. A quem você tem dado ouvido? Hã? O que você está escutando faz com que você avance? Eu não estou falando de destino, gente. Nossa, a pastora acredita em destino. Não, é no destino mesmo, de caminho, de avanço. Subir de nível, caminhar. Entende? Amém? Quando vai falar, pastora Érica veio aqui, ela acredita em destino. Érica, o que você está dizendo? Aquilo que você está escutando, está fazendo o que aí dentro da sua cabeça? Porque o dessa mulher aqui, mesmo com o risco de ser morta, mesmo com o risco de ser pisoteada, mesmo com o risco de ser oprimida ali, de morrer ali no meio da multidão, a Bíblia diz, eu imagino, gente, aquilo gerando dentro do coração dela, quando ela ouve falar de Jesus, aquilo gerando dentro do coração, e ela dizendo assim, eu posso ser morta, eu posso ser pisoteada, podem acabar comigo, mas se eu ficar aqui dentro do arraial, eu vou morrer do mesmo jeito. Se eu ficar aqui, eu vou ser morta do mesmo jeito. Então quer saber de uma coisa? Mesmo que seja para morrer, eu vou morrer tentando. Mesmo que seja para morrer, eu vou morrer fazendo alguma coisa. Sabe o que ela estava querendo dizer? Eu estou fraca, eu estou cansada, eu estou debilitada, mas eu não morri ainda. Oh, parece que é doído falar isso para alguém, pastor Samuel. Mas o céu trouxe alguém para dizer assim, o processo é grande, a luta está pesada, a vontade que você tem é de ficar trancada dentro do quarto, dormindo, mas você está respirando, você não está morta. O processo pode ter te debilitado a tal ponto, mas você está viva. Érico, o que é isso? Deus não tem nada com gente acomodado. A expectativa de Deus não é que você seja forte todos os dias, mas é que mesmo fraca, mesmo cansado, mesmo debilitado, você se levante, arregace as mangas e diga, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou para cima do meu milagre. Eu posso estar doente, eu posso estar cansada, mas eu não estou morta. A expectativa de Deus não é para Mulher Maravilha, não é para super-homem, porque isso é história de carochinha, não existe. Tem alguém comigo? A expectativa de Deus não é para o Homem de Ferro, não é para o Hulk, não. A expectativa de Deus é para pessoas comuns como eu e como você, mas que vai olhar o processo e vai dizer assim, o propósito está logo ali, e eu não abro mão de viver ele. Eu estou falando com pessoas no culto da vitória, que não vai abrir mão de viver o propósito de Deus, e que vai vir de boca cheia testemunhar, contar o seu testemunho para a glória do nome de Deus. Eu estou fraca, eu estou cansada, mas eu estou viva. Então se você está vivo, lute. Sabe por quê? Não é psicologia positiva, não, é Bíblia. Diga ao fraco, eu sou. Diga ao fraco, eu sou. Érica, o que você está dizendo? É na sua fraqueza que ele aperfeiçoou o poder dele, não é nosso. Não é sobre nós. Dizendo, eu vou partir para o final.
Tem hora que a gente tem que correr o risco, gente. Tem hora que tem que arriscar, sair da zona de conforto. O Senhor fez promessas na sua vida, mas você fica, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, tem que sair da zona de conforto. Zona de conforto é bom. Eu não estou falando que é ruim aqui não, mas zona de conforto limita. Tem promessas do Senhor que para se cumprir na tua vida você vai ter que sair desse ninho de conforto. Érica, o que você está dizendo? Não olhe o tamanho desse processo, a dimensão desse processo. Olha o tamanho do Deus que você serve. O Espírito Santo trouxe alguém nesse culto da vitória para dizer: para de focar no processo, foca no Deus que você serve. Para de focar nesse diagnóstico, foca no Deus que você serve. Érica, o que você está dizendo? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de... Ela teve uma sensibilidade no ouvir. Ela ouviu a palavra de Deus. Qual foi a terceira atitude dela? Fé. Diga comigo, fé. Diga, se eu preciso sobreviver a um processo, diga, eu preciso ousar com a minha fé. Mateus 17, 20. Se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, uma montanha pode se mover. Gente, eu sempre vou falar sobre fé, porque é a fé que nos move. Hebreus deixa claro a palavra do Senhor que sem fé é impossível agradar a Deus. Por que você diz isso com tanta propriedade, Érica? Porque quando você tem fé, quando você confia, o medo é superado. Por que aquela mulher dentro do arraial dos imundos, fraca, debilitada, tu tem ideia do que é uma pessoa sangrando 12 anos? Uma pessoa passa por um processo cirúrgico, dependendo da quantidade de sangue que ela perde, ela já precisa repor. Ou no momento da cirurgia ou ao final, ela precisa continuar recebendo bolsa de sangue. Imagina uma mulher sangrando 12 anos. Como era a característica dela? Como era a força dela? Como era a motilidade dela, a movimentação dela, tu tem ideia? Não, ela não tinha força alguma, debilitada. Mas eu vejo essa mulher dizendo aqui: eu posso estar acabada, mas o que eu ouvi é o suficiente para me impulsionar. O que eu ouvi é o suficiente para superar esse medo que eu tenho de ser morta, de ser pisoteada. Eu não vou morrer aqui não, eu vou usar com a minha fé. Érico, o que você está dizendo? Essa mulher começou a ter fé, ela começou a confiar sem o conhecer. Ela não viu nada, gente, ela só ouviu. Ela não viu nada, ela não viu Jesus curando ninguém. Ela não viu, mas ela ouviu, e o que ela ouviu foi o suficiente para gerar nela a expectativa dela dizer: se eu apenas lhe tocar, eu ficarei curada. Eu fico imaginando quando ela ouviu aquele barulho ali, porque onde Jesus estava, o negócio era movimentado. Era gente que estava acompanhando ele. Eu imagino que quando ela ouve aquele barulho, é ele. O barulho. A falazaiada. É ele. Ele é poderoso demais. Se eu apenas lhe tocar as vestes, eu vou ficar curada. Agora vem cá comigo para você entender isso aqui, para a gente poder terminar. A Bíblia diz que ela falava consigo. Ela falava consigo. Ela não ficou assim: aqui, você acha que se eu tocar nele eu vou ser curada? Aqui, fala pra mim um negócio aqui. Você acha que se eu for lá eu vou ser curada? Não! Consigo mesma! Se eu apenas lhe tocar, eu vou ser curada. Érico, o que é isso? É porque quem tem que acreditar no seu milagre é você. Para de ficar olhando a posição alheia. Para de ficar olhando a opinião alheia. Para de querer ficar perguntando no WhatsApp o que você acha. Para de querer mandar e-mail pra perguntar nada. Ela dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar eu vou ser curada. Ei, quem precisa acreditar no teu milagre é você. Começa a idealizar, começa a dizer consigo mesmo, começa a dizer: se ele quiser. Meu Deus do céu, consigo mesma. Pare de ficar dando ouvido a pessoas que não acreditam nem nos valores dela, nem no milagre dela, que ela nem acredita em milagre. Tu acha que ela vai acreditar no seu?
Pessoas que não valorizam nem o valor dela, pastor Samuel, não é o seu que ela vai valorizar. Consigo mesma. Ela estava projetando na sua mente. Ela estava projetando na sua mente, criando uma expectativa, curando, gerando uma esperança. E o Espírito Santo falava isso ao meu coração: Érica, projete do lado de dentro, porque eu vou realizar do lado de fora. Oh! Projete do lado de dentro, porque eu vou realizar do lado de fora. Gente, eu acredito piamente na palavra de Deus. Não tem muito tempo que eu ministro a palavra de Deus, não. Tem cerca de 10 para 11 anos que eu ministro a palavra. Mas todas as vezes, tanto quando eu estou ministrando, eu pego todas as palavras para mim. E quando eu estou sentada, eu continuo acreditando na palavra de Deus. Essa tem sido as minhas orações todos os dias. Senhor, nunca me deixe esfriar na tua palavra. Sabe por quê? Eu conheço pessoas que caminham aí no ministério e que são frias, não conseguem mais receber palavra profética. Sabe por quê? Porque ela acha que tudo é projetado da forma da pessoa. Não, eu vou morrer acreditando que tudo é projetado por Ele. Essa palavra aqui, ela é viva e eficaz, e tudo que parte dela, eu acredito, eu creio, eu vivo. Para mim nunca vai ser normal estar num culto. Para mim nunca vai ser normal receber uma palavra ou ministrar uma palavra, porque eu pego elas todas para mim, eu tomo posse. E o Espírito Santo em uma madrugada disse para mim: minha filha, projete do lado de dentro, porque eu vou realizar do lado de fora. Meu Deus do céu, projete, Ele vai realizar. Eu creio, Senhor. Eu acredito piamente na palavra de Deus. Começa a projetar. Nós já vamos orar, mas eu preciso que você entenda isso daqui. Começa a projetar a tua vida de modo geral. Projeta a tua casa, projeta a tua família, projeta teu casamento, projeta a tua profissão, tua formação, projeta o que é que você precisa viver. Começa a projetar. Eu projetei, Deus realizou. Eu projetava, pastor Samuel, minhas roupas brancas. Eu colocava no varal assim as roupas, e eu ficava assim: um dia eu vou trabalhar no hospital, um dia eu vou usar branco, um dia. Eu fui projetando e Deus realizou. Érica, o que você está dizendo? Eu projetei minhas roupas brancas, depois eu projetei o hospital que eu queria trabalhar. Eu falei assim: eu quero trabalhar naquele hospital, e enquanto eu não entrei lá, eu não sosseguei. Érica, o que você está dizendo? Eu projetava enquanto o céu realizava. Érica, o que você está dizendo? Começa a projetar e começa a ter atitudes de acordo com aquilo que você está projetando. Só um exemplo para você entender isso aqui. Nós já vamos orar agora. Érica, o que você está dizendo? Eu conversava com uma moça e ela falava para mim assim: pastor, eu estou projetando meu casamento. Uau, e aí? Eu falei: o que você está projetando? Ela falou: quero um homem cheio de Deus. Aí eu falei: pelo menos, né? Ela falou: não, além, Mariana, de eu querer um homem cheio de Deus, também que me sustente, né? Que eu não vou arrumar homem para eu ficar sustentando ele. Amém, Jesus? Porque homem nem combina com isso, né, irmão? Ficar sendo sustentado. Não, nem combina com homem isso. Ela falou assim: eu quero um homem cheio de Deus e que também me sustente. Só que ela estava indo para a balada. Aí eu falei assim: ué, tu quer um homem cheio de Deus, mas está procurando um homem mundano? Tu quer um homem que te sustenta, mas arruma homem que não trabalha? O seu projeto não está de acordo com as suas atitudes, com o seu comportamento. E aí? Érica, por que você está dizendo isso? É só um exemplo para você colocar em todas as outras áreas da sua vida. O que você está projetando tem que ser de acordo com a forma que você está agindo. Haja de acordo com o seu projeto. A mulher ouviu falar, gerou a fé. Quando Jesus passou na frente daquele arraial dos imundos, ela praticou o terceiro elemento. Eu finalizo aqui. Já ouviu? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então gerou fé. Gente, é Bíblia. Aí depois que gerou a fé, agora já ouviu, já ousou com a fé, agora é ação. Diga comigo, ação. Não, diga de verdade. Diga: eu já ouvi, eu já estou usando com a minha fé. Diga: agora eu só preciso agir. Porque o que adianta? Ouviu? Tem fé?
mas fica dormindo até meio-dia. Paralisado. Não vai acontecer nada. É impossível de você ter uma ação diante de Deus e Ele não chegar junto com você. Vou repetir. É impossível você ter uma ação diante de Deus e Ele não chegar junto com você. Por que você diz isso, Érica? Porque ela saiu se arrastando, fraca, cansada, mas dizendo: se eu apenas lhe tocar as vestes, eu vou ser curada. Talvez você está me olhando e está dizendo: Érica, estou tão cansada, estou tão sobrecarregada, tu não faz ideia da fadiga que eu estou vivendo. Deixa eu te dizer uma coisa, é só um toque. Não é para agarrar não, não é para sair correndo não. Vai se arrastando mesmo. Vai do jeitinho que você está. É só um toque. Eu vou repetir, é só um toque. O que o Espírito Santo trouxe alguém para dizer nessa noite é: você só não pode ficar sem fazer nada. Faça alguma coisa. Já ouviu? Ousou com a sua fé, porque você sabe que Ele é poderoso e que Ele pode fazer? Agora comece a agir. É só o que você pode, porque Ele vai fazer aquilo que você não pode. Sair do arraial se arrastando era com ela. Tocar pelo menos na orla era com ela. Operar o milagre era com Ele. O céu trouxe alguém nessa noite para dizer: não é nada daquilo que você não pode. Ele nunca vai te pedir nada que você não possa fazer. O que Ele exigir de você, Ele sabe que você dá conta. Ele sabe que você pode fazer. Eu estou terminando agora e é verdade, mas eu preciso que você entenda isso. Ela projetou e tomou uma atitude. Porque não adianta você ter tantos projetos e não se mover. Quer ter o seu testemunho sendo contado aqui no culto da vitória? O céu te trouxe nessa noite para dizer: haja. Uma ação sua. Faz aquilo que você pode. E sabe o que Ele vai fazer? Vai entrar lá onde você não consegue entrar. A mão dele vai entrar onde a tua não pode entrar. O pé dele entra onde o seu não pode entrar. Deixa eu te dizer uma coisa, você precisa ter atitude. Agora é agir, agora é coragem. Se coloca de pé no teu lugar. Eu preciso que você guarde isso no seu coração. Toque nele nessa noite, mas toque diferente. Ouviu? Ousou com a fé? Agora era só um toque. Apenas um toque. Érica, eu já ouvi a palavra nessa noite. Eu estou usando com a minha fé, Érica. Eu estou acreditando mesmo sem ver. Deixa eu te falar uma coisa. Ele está dizendo, agora é só um toque. Um toque.